Olá, sejam bem-vindos. A gente vai dar continuidade às nossas aulas, aos nossos encontros, para discutir e estudar um pouco mais sobre essa prática que a gente gosta tanto, que é o yoga, né? E aí, dentro da filosofia do yoga, existem inúmeros repertórios de ação e que a gente, dentro desses repertórios de ação, né, desse conhecimento milenar que é o yoga, a gente participa de uma parcela nas nossas práticas semanais, né? E aí dentro dessas práticas que a gente faz em estúdio, a gente tem a teoria que envolve isso, tudo que envolve o conhecimento teórico que envolve as nossas práticas de yoga. E é com esse objetivo que a gente se reúne aqui, né, no YouTube e com os meus alunos aqui no Espaço Pune Yoga, onde a gente estuda a teoria, né, para a gente sanar essas curiosidades intelectuais que a gente tem e fazer uma prática mais consciente, né? No meu ponto de vista, é importante a gente praticar o Svadhyaya, que é o estudo das escrituras, o estudo do yoga, né? É claro que a gente está falando de yoga, então a gente vai estar falando de Svadhyaya como estudo das escrituras do yoga, mas não necessariamente o Svadhyaya seja só escrituras do yoga. Você pode estudar uma escritura que te inspire, por exemplo, qualquer texto filosófico ou sagrado de alguma vertente religiosa, mas que isso te inspire, né, a mudar a tua percepção sobre a vida. Mas enfim, isso é o objetivo, e esse objetivo é bom que fique bem claro. E aí a gente vai começar aqui o módulo 10. O módulo 10 a gente vai estudar os mudras e os mantras. Os mudras são aqueles gestos que a gente faz com as mãos, e esses gestos, eles têm esse poder de canalizar energias dentro da gente, a fim de equilibrar o nosso corpo sutil. Como a gente estudou nas aulas anteriores, os chakras, os mudras, né, os mudras, eles estão totalmente ligado a esse campo energético, onde os chakras eles fazem esse papel importante de equilíbrio, né, do nosso corpo sutil, né, corpo físico e corpo sutil também. E depois a gente vai também estudar um pouco dos mantras, né? Os mantras a gente tem esse carinho especial, né? Quando a gente canta mantras em um estúdio de yoga, sempre gera uma curiosidade, gera uma certa uma energia, né? Que tu cria uma egrégora dentro do teu estúdio que tu pratica, dentro da tua casa, né? O intuito de praticar os mantras é isso, de trazer, quebrar essa energia, elevar essa energia dentro dos ambientes, né? No caso, tu vai estar te elevando a tua energia e tudo que está ao teu redor naturalmente vai ficar mais elevado. E a gente vai fazer um estudo apurado de alguns mantras. A gente dá se eu não me engano, são 14 mantras, não são tão poucos assim. E a gente vai ver de onde é que eles vieram, né, as escrituras que eles surgiram, como se pronuncia da maneira o mais próximo do correto possível. A gente vai ver as maneiras, as métricas de cantar os mantras e assim por diante. Tá? Então isso vai ser o nosso objetivo de estudo. E a gente vai começar pelos mudras. Então essa primeira aula é uma aula introdutória de o que são os mudras, o que significa, como eles interagem no nosso corpo e na nossa mente. A gente vai estudar nesse primeiro encontro. No segundo encontro em diante, a gente vai ver os gestos propriamente dito. Então cada gesto vai ser atrelado a alguma parte energética do nosso corpo e também a questão saúde, da nossa saúde física também. Tá? Então vamos lá para o slide, ó, Mantras e Mudras, capítulo 10. A gente vai seguindo aqui. Aí eu decidi botar nesse primeiro slide o Anjali Mudra, né? Mudra, que é o gesto. Então esse Anjali é o mais clássico, a gente pode dizer, né? Que é um dos mais clássicos que a gente pratica no yoga ou quando vai fazer as nossas orações, né? Mas onde é que eu quero chegar? Quero chegar aqui, ó, na palavra mudra, que significa prazer ou encanto, né? A primeira palavra, que é o mud, e o dru significa
produzir, gerar. Então, produzir um encanto, né? A gente, uma tradução livre dela, né? Uma tradução, um gesto que produz encanto, gera prazer. Então, os mudras são gestos feitos com as mãos e o corpo, que geram sintonia com as sequências energéticas específicas do nosso corpo. Isso aqui é importante, ó. Então, cada dedo, cada meridiano que existe aqui na nossa mão, na pontinha dos dedos, né? A gente traz uma sintonia com essas frequências energéticas do nosso corpo. E aí a gente observa, por exemplo, em uma prática de yoga, a qualidade de presença de um praticante de yoga, pelo menos o que pratica aqui comigo, eu fico muito atento nas mãos, né? Às vezes a pessoa está fazendo, sei lá, um movimento, a mão está assim, molinha, né? Não está presente. Então a mão estando presente, tu está presente. Ou seja, os teus sonhos vêm da tua mão, não vem? Né? O que tu materializa, né? O pensamento, uma maneira sutil, tu vai te materializar com as mãos. Então é a maneira de tu expressar o teu sentir, ele vem muito através das palmas das nossas mãos. Então, quando uma maneira de te voltar para o presente, por exemplo, na prática de posturas, tu tá sempre com a mão muito viva, espalmada, observar. Inclusive tem uma curiosidade de quando a gente está sonhando e quer voltar do sonho, a gente olha para as mãos, a gente volta para a realidade olhando para as mãos, né? Se vocês já fizeram isso durante os sonhos, fica a dica, na hora que quiser voltar, olha para as mãos simbolizam o presente, né? O momento presente. Aí, esses gestos, eles vão meio que com essa ideia central de momento presente, de canalização de energia, esses gestos que vão ativando os meridianos do nosso corpo, eles têm esse objetivo de ativar, através da tua presença, através da tua intenção, partes específicas do teu corpo. Às vezes te energizar, às vezes te lubrificar, às vezes te acalmar, né? Então, às vezes até curar alguma enfermidade, enfim, por causa de algum desequilíbrio energético, a gente fica doente, né? Então, os mudras nos ajudam nesse processo. Então, vamos voltar aqui, ó. Os Panchabhutas, que são 5 elementos. Isso a gente estudou lá no estudo sobre os chakras, né? Então aqui no Tantrismo afirma que os mudras podem ser usados de forma terapêutica. Na cosmovisão do yoga, o corpo é um espelho do mundo e as doenças são uma demonstração de que há um desequilíbrio interno relacionado aos 5 elementos, né? Presente no nosso corpo. E aí as nossas mãos, os nossos gestos de modo geral, né? Esse aqui eu trouxe alguns gestos que a nossa mão faz. Por exemplo, quando a gente está esfregando as mãos nas pernas, isso é um sinal de mente muito agitada, né? A pessoa que está conversando contigo, ela está esfregando as mãos nas pernas, ela normalmente está num processo de ansiedade muito grande. Então as mãos estão relacionadas a isso. Ali eu botei mais no slide aqui as batidinhas dos pés no chão, né? Também um processo, por exemplo, tá sentado, mas tu tá muito lá na frente, né? Tu tá numa ansiedade gigantesca. Aqui a gente vê essa figura aqui, os gestos, né, que são transmitidos, são muito além das palavras aqui, ó. A gente vê, por exemplo, essa moça aqui que está com a mão aqui, né? Então, o que ela está fazendo? Enquanto um canal energético intelectual que a gente estudou no estudo dos chakras, que é o 6º chakra aqui. Então ela está com uma resolução mental e não consegue resolver. Em vez de abrir, meditar, ela está fechando ainda mais, né? Com as mãos aqui no rosto. É a mesma coisa quando a gente fica com medo, por exemplo. A gente põe a mão na barriga, a gente está fechando essa região que é para trabalhar, a região dos medos. Então a nossa mão vai lá e fecha, a nossa mão fica presa, né? Nossa energia fica presa, não consegue fluir, né? A mesma coisa aqui, essa figura aqui do moço segurando os ombros, né? Com acanhamento. Então aqui a energia, esse chakra fica tudo fechado, né? Então o nosso corpo aqui tem muita vida aqui na frente, né? Os nossos órgãos vitais estão todos aqui na frente. Se a gente murcha, né? A gente tá querendo
murchar mesmo os nossos órgãos vitais, né? Nossa vitalidade vai para baixo também. Então, tá muito ligado às nossas mãos, o corpo fala, né? Tem aquele livro que é muito interessante, de que o nosso corpo vai dando os respaldos dos nossos desequilíbrios. E aí, como a gente estava falando de canais energéticos, a gente vai voltar aqui para aquele conceito. Por isso que é interessante a gente estar estudando a teoria do yoga, porque aí a gente vai e olha aqui, nadis, nossa, o que é nadis? Se a gente já falou de nadis algumas vezes durante todos esses nossos estudos, então a gente vai chegar aqui na frente, já não é mais uma novidade os nadis, a gente só vai reforçar, né, que os nadis são essas portas energéticas, esses canais, aonde o prana, que também não é uma novidade pra gente, flui através do nosso corpo e está conectada a esses pontos especiais, que são os chakras, né? Como a gente faz um estudo cronológico, um estudo que vai acompanhando todos os conceitos e vai fazendo tipo uma escada, uma evolução, aqui a gente já sabe que são nadis, são muitos nadis. Então esses nadis aqui são os coágulos, seria a convergência dessas forças energéticas, né? Então aqui são esses chakras que a gente acabou de estudar, são 7 principais chakras, mas existem milhares de nadis. Então esses nadis em desequilíbrio, eles vão trazendo essas enfermidades para o nosso corpo, né? Vão trazendo desequilíbrios de ordem emocional, física e assim por diante. Aqui a gente observa nesse slide, por exemplo aqui, deixa eu só tentar fechar aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Não, ixi, onde é que eu estou aqui? Peraí. Aqui, os nadis, esses pontos energéticos, a gente está observando a palma da mão. Então, cada um desses nadis, cada um desses pontos energéticos, eles vão estar relacionado a um dos Panchabhutas. Agora eu consegui resolver aqui, tá? Então, aqui, assim como os asanas, os mudras nos ajudam a canalizar energia e trazer o equilíbrio a diferentes pontos do nosso corpo físico e espiritual. Cada dedo da mão relaciona-se com um chakra. Então, a gente viu lá no estudo dos chakras anteriores, que a gente viu, que os 5 chakras, começam com o quê? Trivi, que é a terra, o Jal, que é a água, então primeiro chakra, né? Segundo chakra, então aqui começa do dedo anelar, mindinho. Aí o terceiro chakra, que é o Agni, é o fogo. O quarto chakra relacionado ao Vayu, ao ar. E o quinto chakra relacionado ao Akasha, né? O Akash, que é o éter, que fica na região do pescoço. Então, gente, esses dedos das nossas mãos, eles estão relacionados aos chakras. Então, quando a gente faz esses apertos, a gente junta, por exemplo, a água com o fogo, fazendo esse movimento, a gente está trazendo esses Panchabhutas dentro da gente, né? Então, são vários gestos que a gente faz, às vezes com uma mão, às vezes com as duas mãos, justamente para trazer esse equilíbrio dentro do nosso corpo, né? Então a gente está vendo que a gente viu ali que por exemplo, o ar aqui, o polegar, que é o sol, o elemento Agni, então ela faz a energia, a força, né? O dedo indicador, que é o cardíaco, o chakra cardíaco, do movimento, do conhecimento, do crescimento, né? O chakra da garganta, é o Akasha, que é da expansão, estabilidade, justiça, o chakra base, da solidez, o dedo mínimo, o chakra sexual, elemento água, né, jala, da adaptabilidade. Aí tudo isso vai estar relacionado a esses gestos que a gente faz durante as práticas. E aí a gente vai entrar nessa parte onde a gente também entra na parte do Ayurveda, que tem esse conhecimento dos nossos doshas. Então os nossos doshas, quando eles estão em desequilíbrio, eles vão trazer necessariamente um trauma, alguma coisa relacionada à doença, por exemplo, de ordem de doença e desequilíbrio. E aí os mudras, assim como as posturas e a meditação,
né, o equilíbrio dos chakras de modo geral, eles vão equilibrando o nosso corpo para que surja essa saúde integral. A gente vai observando no nosso processo de autoconhecimento os nossos desequilíbrios e usando as ferramentas que o yoga nos oferece para nos equilibrar. E os mudras servem como uma ótima ferramenta de autoconhecimento também. A gente já falou de doshas, a gente vai só retomar aqui, que é para encerrar nossa aula. Por exemplo, a gente vai ver o dosha Pitta, né? O Pitta está aqui, ó. O Pitta, ele está relacionado ao quê? Ao princípio da digestão e da transformação física e emocional, né? A junção do elemento fogo e o elemento água, tá? Então, esse daqui, esses dois elementos formam esse dosha, que é o Pitta. E aí, quando a gente está em desequilíbrio desse dosha, esses elementos estão em desequilíbrio dentro da gente. A gente fez aquele estudo bem apanhado dentro do estudo dos chakras, onde tem aquela relação psicológica dentro da gente. Então a gente vai estudando aqueles desequilíbrios que cada chakra vem. Às vezes a gente está com desequilíbrio no terceiro chakra, que é no fogo, por exemplo, e no segundo, que é a água, então a gente necessariamente vai estar com desequilíbrio em Pitta. Então, em Pitta, esse processo da digestão, normalmente a gente vai estar com algum processo digestivo que não está acontecendo direito, né? Esse poder de transformação, então, e também de maneira sutil, porque a nossa transformação, né? Como a gente lida com as nossas emoções, por exemplo, pensamento, humor, consciência, tudo isso está relacionado ao dosha Pitta. Então a nossa ideia, assim como o estudo dos chakras, era de equilibrar, né? Lembra que a gente quer equilibrar, a gente não quer expandir, ficar fogo e aumentar o fogo, né? Aumentar o elemento água da gente também, né? A gente quer fazer esse equilíbrio acontecer. Então a grande sacada do yoga é o equilíbrio mesmo, não é a gente se tornar, vou usar o yoga para virar um super atleta. Isso a gente vê até com uma relativa frequência, né? Usar algumas técnicas do yoga específicas que de fato trazem, que a gente chama de siddhis, né? Que são aqueles poderes, e de fato energiza muito o nosso corpo, e aí fica fazendo aquela técnica o tempo todo, e isso acaba fazendo um desequilíbrio físico, né? Claro que vai usar para uma coisa muito específica, como atletismo, esporte, mas do meu ponto de vista, nós como praticantes de yoga comuns, a gente quer equilibrar o nosso corpo, né? Então a gente tem que entrar num estúdio de yoga, se entrou com preguiça ou se entrou acelerado, tu tem que sair equilibrado, né? Diferente de tu entrar, por exemplo, em uma atividade física que vai envolver música, vai envolver estímulo, por exemplo, uma dança, até próprio uma academia, que tu pode entrar com preguiça, mas tu sai acelerado. Tu entra acelerado e sai mais acelerado ainda, né? Então, são buscas diferentes. Então, na prática de yoga, na prática dos mudras, na prática dos chakras, na meditação, a gente sai equilibrado. Entra de um jeito e sai equilibrado. Esse é o objetivo. Aí a gente vai para o segundo dosha aqui, que é o kapha, que é o princípio da lubrificação e da estruturação, responsável pela inteligência celular. Aqui a gente vê que é o elemento terra e o elemento água, o primeiro e o segundo chakra. Então esse aqui é o kapha. Então o kapha também está relacionado à nossa inteligência celular, que vai garantir que cada órgão do nosso corpo funcione corretamente, né? Que não dê problema de pulmão, né? Ou que o coração tente fazer a função do estômago, por exemplo. Isso é os dois primeiros chakras em equilíbrio, né? Então a gente usa os mudras como um acesso para equilibrar isso também. E isso está relacionado ao dosha kapha. E aqui tem também o vata, né? Que é o princípio do movimento do corpo, da mente e da consciência. Então, o vata também está relacionado a essa mudança de pensamento, mudança de humor, né? O pitta está mais relacionado à digestão dos nossos pensamentos, né? Levando esse conhecimento intelectual, emoções, por exemplo, né? A nossa consciência intuitiva, o nosso autoconhecimento está aqui no pitta. Então, as mudanças no nosso pensamento, humor e consciência, eles estão mais relacionados ao dosha vata. Que o vata é o vento, né? A gente está aqui, é o éter e o ar. Qual é o éter e o ar? A gente está
tá aqui, né, nos chakras mais em cima, na garganta e no peito. Então eles já são os chakras mais do sentir, né, mais dos aspectos intelectuais, mais da fluidez, né. E aqui ela está relacionada ao movimento do nosso corpo também, que faz essa circulação acontecer, sanguínea, enfim, toda a parte celular do nosso corpo, existe o vata ali dentro. Aí a gente busca, através dos mudras, fazer esse equilíbrio, né? Para que a gente não tenha, para que esse dosha não entre em desequilíbrio e não cause doença na gente. A doença física. A gente vai ver na próxima aula, por exemplo, um mudra que serve para o sistema digestivo, outro para o sistema circulatório, outro para doenças relacionadas ao estômago, enfim, ansiedade e assim por diante. A gente vai ativando os meridianos que vão nos ajudando a entrar energeticamente nesse campo, tá? Então a gente vai, mudras são mais do que apenas gestos com as mãos. Trata-se de energizar os meridianos, do corpo e ativar partes específicas do cérebro ligadas ao equilíbrio emocional. Tudo isso eu acabei de falar para vocês, né? Então, isso foi uma aula introdutória, em resumo, aos chakras, os panchabhutas, os 5 elementos, aonde a gente traz isso para pontos mais sutis, mais específicos do nosso corpo, porque o nosso corpo ele está todo interligado. A gente viu naquela figura, existem caminhos que a gente chama de nadis, e esses caminhos eles estão por todos os nossos corpos e entram em profusão aqui, em concentração, nos chakras. Então os dedos são canais também energéticos, onde a gente consegue acessar os nossos chakras. A grosso modo é isso. Então a gente vai ativar os meridianos e equilibrar os chakras, que são os nossos corpos energéticos, tá? E a gente vai encerrar a nossa aula por aqui e eu vejo vocês na próxima aula com um estudo, um apanhado mais específico dos mudras. Muito grato pela presença e até breve. Namastê.